Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Em nosso acordo e entendimento de que Deus é um, Deus não tem oposto e não há oposição. Com Deus como um, há apenas uma atividade, um ser, uma causa, um poder, uma lei. Quando o mestre foi questionado sobre qual dos mandamentos era o maior, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Portanto, o primeiro e maior mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pensamos em Deus como um poder e, portanto, o mandamento é: não reconhecerás outro poder além de Deus. Por que então estamos temendo germes, infecção, contágio? Uma vez que Deus é o único poder, essas coisas podem ter algum poder? De acordo com o ensino do Mestre, elas não poderiam ter nenhum poder, exceto aquele que lhes foi dado por Deus. Tememos falta ou limitação? Como a falta ou limitação pode nos afetar? Tememos guerras e bombas de hidrogênio? De acordo com o primeiro mandamento, somente Deus é poder. O que aconteceria com o poder da bomba de hidrogênio se pudéssemos perceber Deus como o único poder? Pense nisso profundamente, porque deve chegar um momento de transição em que podemos declarar intelectualmente: ora, isso é certo. Se Deus é o único poder, o que devemos temer de todos os chamados poderes da terra e do inferno? Então deve chegar um momento de transição, quando vamos desse acordo intelectual para o acordo espiritual, um sentimento de acordo interior. Sim, essa é a verdade. Eu sinto a verdade desse único poder. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, Deus é a única lei. Estamos agora diante de uma pergunta surpreendente. Existe uma lei da doença? Deus é a única lei. O que então está causando a doença? O que está perpetuando-a, se não a lei da doença? É-nos dito nas Escrituras: conforme a vossa fé vos seja feito. E, portanto, se você tem confiança, fé ou crença de que existe uma lei da doença, assim deve ser com você. Veja, o mundo está tentando remover as doenças através do estudo das leis das doenças, e essas leis não existem. De acordo com os ensinamentos do Mestre e o ensino de toda a sabedoria espiritual ao longo dos tempos, existe apenas um poder, uma lei, um ser. Pense agora, porque este é o ponto ao qual estamos conduzindo. Não há nada em todo esse mundo para usar o poder de Deus a favor ou contra. Uma vez que não existe poder à parte de Deus, não existe pecado, nem mal. Uma vez que não existe lei à parte de Deus, não existe lei da doença, nem lei da falta ou limitação, e não temos mais que recorrer a Deus para superar essas coisas, para nos ajudar a superá-las, para destruir, corrigir ou removê-las. Essa é a função deste ensinamento. O ensino que podemos chamar de ensino é apenas uma letra E. E é tão simples quanto a revelação que trouxe o caminho infinito à existência. Uma palavra de 4 letras, C-O-M-O. Como? Deus é expresso, manifesto como você e como eu. Deus está aparecendo como seu ser e como meu ser. Deus está aparecendo como. Deus manifestado como este universo. Não existe identidade separada de Deus, uma vez que Deus aparece como este universo. Não há condição separada de Deus, uma vez que Deus aparece como a substância e atividade deste universo. Deus aparecendo como, logicamente, conduz a Deus é. Não tem ponto de comparação, pois sempre, eternamente e imortalmente é o que é, ou seja, é
espírito. Não é algum grau de bem humano, nem algum grau de mal humano. Ele é espiritualmente, harmoniosamente, alegremente, eternamente, imortalmente e infinitamente é. A lei é. Não existe lei boa ou lei ruim, só existe lei. Deus é. Não existe um poder bom ou forte, nem um poder bom ou mau, só existe poder. Deus é. Não há poder para se opor a nada, então não adianta orar para que ele supere nossos inimigos. Não adianta orar para que ele supere o pecado ou desejos ou apetites pecaminosos. Não adianta orar para que ele supere a doença, pois há somente um poder, e o poder que é Deus. Devemos estar chegando agora a um estado de consciência chamado é, e devemos descansar nesse é. Não temos nenhum mal para nos opor ou do qual ser protegidos, e não temos que orar para que Deus faça algo por nós, pois Deus, o bem, já é. Se no fundo de nós podemos sentir uma concordância responsiva, essa é nossa oração, nosso tratamento e nossa comunhão com Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um em essência, um em causa, um em efeito, um infinito bem. Muitos anos atrás foi-me revelado. O que eu estou procurando, eu sou. Eu já sou. Já é, sempre é. Com essa compreensão, percebi que poderia desistir de buscar. Eu poderia desistir de pesquisar. Eu poderia até desistir de orar. Já é. E agora minha oração não é mais pedir ou afirmar. Minha oração é a realização, o reconhecimento do é. Qualquer coisa boa que tenha entrado em sua consciência na forma de desejo ou esperança, já é. Não há poder para trazê-lo para você amanhã. A questão do tempo entra aqui. Você não pode viver ontem, pode? Nada de bom pode entrar em sua experiência ontem. E pelo que sabemos, ninguém jamais viveu o amanhã. A literatura espiritual do mundo parece muito de acordo que agora é o único tempo que vivemos, que agora é o único tempo que viveremos, e por essa razão, agora é o único tempo. Então você pode ver, a oração que teria a ver com ontem, ou no ano passado, ou talvez a última encarnação, seria uma perda de tempo. Você nunca viverá uma hora atrás, então não adianta orar por ou sobre qualquer coisa que se preocupe com uma hora atrás. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixe o ontem enterrar o ontem e vamos nos preocupar com o agora. Já que não podemos viver amanhã, não há razão para o anseio, desejo ou espera pelo amanhã. Existe apenas um momento em que nossas orações podem se materializar. E esse momento é agora. É por essa razão que devemos aprender a compreender a instantaneidade e a espontaneidade da cura e da reforma, uma vez que só pode acontecer agora. Que grande fato descobrimos? Acima de tudo, descobrimos que eu sou agora. Você vai perguntar, o que eu sou? Isso você deve aprender de dentro. Mas uma coisa é certa, se eu sou tudo que o Pai é e tudo que o Pai tem, é agora no que eu sou. Tudo o que o Pai tem é agora, tudo que o Pai tem é meu agora, tudo que o Pai é, eu sou agora. Se você é capaz de seguir isso, você está sentindo. Ora, novamente isso é apenas é. Não deve ser esperado e nem orado por. Por que não? Porque agora há apenas um poder, a única presença, a única lei que eu sou. Tudo o que Deus é, eu sou agora. Até onde sabemos, o Mestre nunca orou por nada para si mesmo. Você consegue compreender por que é que ele nunca pareceu ter uma necessidade? Se fosse para a cura, ele poderia curar multidões. Se fosse para fornecer, ele poderia cuidar de multidões. Em nenhum momento ele estava procurando obter ou adquirir.
A Bíblia afirma que ele teve fome, que foi tentado a transformar as pedras em pão. Ele foi tentado a acreditar na falta? Não. Ele reconheceu sua realização. Ele reconheceu sua filiação divina. Ele reconheceu que tudo que o Pai tinha era seu agora e que ele não precisava fazê-lo. Ele já é. Para trás de mim, Satanás. Fique atrás de mim. Para a tentação de acreditar que posso adquirir algo daqui a um minuto, quando neste agora está a minha completude. Ele é agora, eu sou. Tudo o que Deus é, eu sou. Certamente, no fundo de sua consciência, vem a sensação de concordância de que agora eu estou no meio de você. Tudo o que sempre foi é agora. Tudo o que sempre será é agora, pois agora é o único momento. A harmonia divina de Deus é o seu ser agora, e esta é a sua oração. Portanto, mais uma vez, somos admoestados a reter todo o julgamento, porque se julgarmos pelas aparências, o mundo está cheio de céus que se assentam em montanhas, ou pistas de carros que se unem. No entanto, essas são apenas aparências ou ilusões, apenas tentações para nos impedir de nos aventurar para frente. Você pode ver prontamente que não pode discutir isso com amigos ou parentes, porque eles vivem pelas aparências, e as aparências são o verdadeiro pão com manteiga de sua vida diária. Toda a conversa da humanidade é sobre as aparências, então é inútil tentar falar, discutir ou raciocinar sobre isso com eles. Fique quieto e saiba, mas fique muito quieto. Fique bem quieto e saiba espiritualmente que esta é a verdade. Não existe lei de doença, não existe o mal, não existe poder que possa prejudicar. Sinta espiritualmente a impermeabilidade disso. Se você sente isso espiritualmente, você está orando corretamente, em vez de orar erroneamente. Se você pode sentir a impermeabilidade da única lei, a única presença, o único poder, que não há nada para superar, nada para destruir ou remover, então você saberá: eu já sou, Ele é, Deus é, harmonia é. À medida que passamos pelas experiências de cada dia, as tentações de julgar o que é bom ou mal, doente ou sadio, rico ou pobre, pecador ou puro, surgirão continuamente. Somos confrontados não apenas com as 3 tentações do Mestre, mas com 3 milhões. Sempre há a tentação de olhar para a mulher apanhada em adultério e atirar algumas pedras, ou para o ladrão apanhado em flagrante e julgar. De manhã à noite somos tentados a acreditar nas aparências e a rotulá-las de boas ou más, certas ou erradas, mas devemos resistir a essas tentações, aprendendo a olhar para a pessoa, circunstância, condição ou doença e evitar o julgamento. Devemos perceber que é, e deixar o Pai definir, delinear e mostrar o que espiritualmente é. Meu reino não é deste mundo. Não adianta tentar julgar o reino espiritual pelas aparências. Não funcionará. O estudo e prática do caminho infinito é o desenvolvimento da consciência espiritual. Não é passar pela existência humana escolhendo todas as coisas erradas e encontrando um sistema para corrigi-las. É olhar através da aparência do bem e do mal humano e aprender a contemplar a realidade espiritual que está, mesmo onde a aparência parece estar. Cerca de 500 anos antes de Cristo, Lao Tse declarou: um nome não pode nomear o eterno. Inominável é a fonte do céu e da terra. Com nomes chega-se à criação e coisas. Em outras palavras, se você pode nomear Deus, não é Deus. E assim é que qualquer coisa que você pudesse pensar sobre Deus representaria apenas o seu conceito de Deus. Se você diz, Deus é amor, esse é um conceito de Deus, não é Deus. Portanto, orar para o amor ou para a mente seria orar para os conceitos, não para Deus.
Você poderia usar todos os sinônimos de Deus e declarar que Deus é isso ou aquilo, e você estaria errado. Isso não seria Deus de forma alguma. Seria apenas um conceito de Deus, e orar a Ele não traria resultados. Visto que qualquer pensamento que você possa ter sobre Deus representaria uma opinião, uma teoria ou um conceito e não seria Deus, como então, no caminho infinito, podemos considerar Deus? Na verdade, há apenas uma coisa que você pode saber sobre Deus. Deus é. Disso você pode ter certeza. Você não tem como saber se Deus é mente, ou Deus é vida, ou Deus é amor. Essas podem ser citações que meramente representam ideias formuladas pelos santos, videntes e sábios ao longo dos tempos. Eles podem estar perfeitamente corretos em sua estimativa do que Deus é, mas você terá que admitir que tudo o que pode ser dito sobre Deus representa uma teoria, uma crença, uma opinião ou um conceito. Tudo exceto uma coisa. Deus é. Isso você sabe. Deus é. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Reconheça-o e mantenha sua mente no Deus que é. Deus é. Isso é o suficiente para saber. O que mais você pode fazer no caminho da comunhão com Deus do que reconhecer interiormente que Deus é? Tudo mais pode ser especulação ou opinião, mas uma coisa que nenhum homem pode tirar de você é a compreensão de que Deus é. Contanto que você reconheça que Deus é e descanse nessa segurança interior, de alguma maneira misteriosa para o sentido humano, Deus revelará tudo o que você precisa saber sobre Deus. Temos chegado a este ponto muito importante. Não se preocupe com o que alguém ensina sobre a natureza de Deus, e não se preocupe com o que alguém escreveu sobre Deus. Muito do que você lê e estuda pode parecer certo para você. Muito você pode questionar. Há apenas um fato sobre o qual você pode concordar totalmente, sobre o qual, sem dúvida, entrará em seus pensamentos. Deus é. Fique satisfeito com isso até que Deus revele a você, de dentro do seu próprio ser, o que Deus é, quando Deus é, como Deus é. Deixe Deus se revelar a você. Tive minha própria experiência interior com Deus, com a realização de Deus e com o sentimento real da presença de Deus. Mas não posso tornar isso real para você. Muitos nem conseguiam acreditar que eu tive essa experiência. A menos que você tenha alguma experiência com Deus, como você poderia saber se estou dizendo a verdade ou se eu mesmo não estou enganado? Eu sei, mas não posso transmitir esse conhecimento a você. Em um ponto você já está de acordo. Deus é. Se você aceitar de bom grado que Deus é, esse ponto interno de consciência e compreensão de que Deus é, e ponderar sobre isso, logo Deus se definirá. Deus se revelará, se desdobrará e se revelará dentro de você, de uma forma original, e com cada experiência virá alguma medida do que chamamos de cura. Você não encontrará saúde e riqueza acrescentadas a você. Você descobrirá que saúde e riqueza foram incluídas em você desde antes de Abraão existir. Você descobrirá que, uma vez que Deus é a natureza infinita do seu ser, toda a harmonia e todo o bem estão incluídos na infinitude deste único ser espiritual. Isso você vai experimentar por si mesmo, não por acreditar em mim e não por aceitar minha palavra. Eu só queria que, acreditando em mim, a sabedoria espiritual e a demonstração pudessem chegar até você, mas não pode ser assim. A experiência espiritual pode vir apenas através de sua própria realização. Só posso te dizer isso. Se você, sem preconceito ou opinião, sem uma teoria ou conceito do que Deus é, puder perceber, Deus é, isso eu sei, e habitar com isso e ponderar, mantendo seu pensamento nessa linha, das profundezas de sua consciência virá a experiência revelando que Deus é e como Deus opera e age em todo este universo maravilhoso. Isso acontecerá por meio do discernimento espiritual,
e não virá meramente por concordar com o que os outros disseram ou escreveram sobre Deus. O discernimento espiritual virá com cada experiência de Deus, e você só pode ter uma experiência de Deus conhecendo a verdade. E qual é a única verdade que você conhece? Deus é. Essa é toda a sabedoria espiritual que você conhece ou que conhecerá até que Deus revele mais de dentro do seu próprio ser. Os antigos hebreus diziam: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas isto também é uma reafirmação de um conceito de Deus. Prosseguimos a partir daí e dizemos que Deus é um poder, uma lei. Mas até que o próprio Deus revele isso, permanece um conceito. Para mim, não é mais um conceito, é uma verdade revelada por causa de uma experiência que ocorreu em minha consciência. Mas para você, pode ser apenas uma afirmação que estou repetindo. Uma coisa você sabe: Deus é. Guarde isso para si mesmo, viva com isso, fique satisfeito com isso, até que, ao que você já sabe, ao que você já tem de sabedoria espiritual, será adicionado o saldo, porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância. Você tem essa sabedoria espiritual que Deus é, e ao ponderar sobre isso, meditar sobre isso e pensar sobre isso em seu próprio ser, será adicionado a você todo o resto. Quem é Deus, o que Deus é, como Deus é. O caminho ficará claro para você de dentro do seu próprio ser. Tenho apenas um desejo para os estudantes do caminho infinito e todos os outros no caminho. Isto é, não que aceitem o que tem sido minha experiência em e com Deus, mas que cada um possa, ele próprio, experimentar Deus, conhecer Deus, sentir Deus, amar e compreender Deus e, finalmente, realizar a divindade.